A ideia dessa música surgiu quando um amigo meu tava lendo o jornal e ele viu uma foto no protesto da Via Campesina e uma das mulheres tava protestando, tava tomando uma latinha de Coca-Cola. Não tem muito assim como ser só apocalíptico ou só integrado, assim, meio que um dualismo que tinha na época da escola de Frankfurt, né? E daí a gente pensou em escrever uma letra sobre que de repente hoje em dia então é as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Então... Ou seja, hoje em dia sempre foi, né? A oposição que Humberto Eco inventou é que é uma bobagem de apocalipse integrados. Ele tentou categorizar pensadores absolutamente complexos, como Walter Benjamin, Adorno, da escola de Frankfurt, como se eles fossem apocalípticos. Eles não são apocalípticos, na perspectiva que Humberto Eco coloca. Como a rixa entre apocalípticos e integrados pode ser encontrada hoje em dia na cidade, na sociedade, na política e na comunicação atual? Acho que eles aparecem sobretudo no modo como a indústria de massa organiza seus textos, né? Ela tenta, assim como Humberto Eco fez, categorizar as pessoas como se fossem ou apocalípticos ou integrados. Eu acho que ela parte de um falso problema, mas esse falso problema passa a ter existência à medida em que as pessoas vão acreditando nele. Então na cidade a gente pode ver, de assim, um petista é apocalíptico ou é integrado? O governo Lula estão mais do que integrados. Fumar um charuto cubano é apocalíptico ou integrado? É cubano porque é do Fidel, bem apocalíptico, ou ele é integrado porque quem fuma charuto no Brasil cubano está integrado a todas as ordens. Na verdade, para ser fiel a ele propõe para desconstruí-los, né? Ele vai dizer que nem todos, assim como vocês já disseram, são completamente apocalípticos, nem todos são completamente integrados. Mas há sim uma divisão que subjaz a organização desse texto do Humberto Eco, que eu acho que deveria ser combatida. É possível dizer que hoje apocalípticos integrados, nas suas mais variadas formas de atualização, convivem lado a lado numa coexistência polifônica? Não sei se é hoje, eu acho que sempre. Uma vez perguntaram para o Deleuze por que ele, sendo alguém tão interessado nos espaços de marginalidade, como os homossexuais, as prostitutas, os drogados, ele era um professor universitário, né, bastante integrado à universidade, como é que ele conseguia conviver com essas duas coisas? E ele disse que a questão da inventividade não está em ser colocado sob um rótulo ou sob outro rótulo. A questão é conseguir, mesmo sem ser drogado, viajar com a droga dos outros, né? Então acho que Deleuze nesse sentido vai além do Humberto Eco e próximo disso que tu perguntas, né? É polifônico, mas não é hoje que é polifônico, sempre foi polifônico. A redução do código apocalíptico integrado é que tenta fazer cessar a polifonia, cessar a música. O problema desse livro está menos no livro em si e mais no que fizeram dele. Humberto Eco deu um nome bonitinho, Apocalipse Integrados, para o livro, para discutir as relações entre as escolas funcionalistas e as escolas críticas. E as pessoas, sem ler o livro, falam do livro e são muito mais dualistas do que Humberto Eco foi quando escreveu. Você poderia dizer que Humberto Eco provocou essa divisão, talvez ele ache graça disso hoje. Mas a questão do lowbrow e do highbrow, como é que a gente pode pensar a distinção entre essas duas categorizações hoje em dia? Ou tu acha que isso é um falso problema? Ou tu acha que ainda hoje em dia se produz cultura pensando de um lado a cultura de massa e do outro a cultura de elite? É difícil saber como as pessoas produzem. Eu acho que primeiro é um falso problema, mesmo na música popular. Pelo menos desde a Bossa Nova, a gente não tem mais como estabelecer claramente divisão entre o que é erudito e popular. Então, eu acho que é muito mais uma divisão mercadológica, é muito mais uma tentativa de categorização, de produção de tribos, do que efetivamente divisões, separações substanciais. Tem uma entrevista do Tom Zé no YouTube, ele categoriza o funk carioca assim. Ele fala assim, funk carioca é plurissemiótico, microtonal e meta-refrão. Mas o interessante é a questão do microtonal. Esse refrão, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinho. Ele não tá fazendo uma escala tonal, né, que tem uma nota ali, um dó, vai pra ré, e mi. Ele é uma nota que ela vai empurrando pra cima, vai empurrando, empurrando, empurrando. É que eu acho que o funk, ele não é nem microtonal, nem atonal, tipo, ele nem isso, ele não discute com o sistema tonal, assim. Ele não tem uma relação, ele não estabelece um vínculo pra ser alguma coisa, ou negação, ou uma evolução, uma mudança do sistema tonal.
Uma coisa é a inventividade cultural, outra que a gente faz com ela. O que de alguma maneira ele está apontando é que as experiências culturais elas não deveriam ser pensadas em categorias ou pensar em si não significa pensar em categorias, pensar em si significa pensar nas relações que esse em si mantém com todo o fora que existe. Então a experiência do funk, quando pensada como música em si, ela poderia nos dizer poucas coisas em relação às relações paradigmáticas com as estruturas musicais. Uma análise sincrônica do funk, da música por ela, nos diria talvez pouca coisa. Mas se a gente perceber que esse modo de categorização corresponde a uma espécie de lógica como essa que regeu Humberto Eco no Apocalipse dos Integrados e resolve fazer outra coisa, a gente vai ver o funk efetivamente como tudo semiótico. Ele funciona pelas relações que ele é capaz de estabelecer, mas por alguma razão capitalística bastante forte a gente se nega a pensar nos fóruns, nas relações, porque a gente se perde no fórum. Acho que o desafio é se perder. Essa eu acho que é a primeira impressão de todo mundo com funk, assim, se tem alguém que não é um funkeiro tocando funk, os caras estão tirando uma onda. Eu acho que encher o funk de referências eruditas é uma brincadeira com isso, sabe? É só porque a gente acha que o erudito é melhor do que eles. Melhor do que o que é da hora de popular. Não, mas assim, para conseguir, é essa a pergunta. Para conseguir imaginar que quem resolve fazer funk de um outro lugar, tá fazendo funk de um outro lugar para tirar ondas de um outro movimento, é porque de novo a gente estabeleceu uma divisão, uma dicotomia. Se essa dicotomia desaparece, é outra coisa. A gente poderia dizer que a bossa nova tira sarro do samba. Quando a gente entrevistou o Canevati, a gente perguntou sobre o funk carioca, porque ele disse que ele conhecia, né? E o Lucas enxergou, assim, uma aproximação da forma como o funk é constituído como os puxadinhos da favela. E o Canevati falou, assim, que as metrópoles, elas ajudam a constituição da música moderna, né? Também ele fala da rave, que na rave, ao contrário da música erudita, que tu senta, tu escuta, tu caminha, tu te envolve, tu sente a música com todas as partes do teu corpo. E que esse seria o grande desafio da música contemporânea. Eu acho essa tese que tu falaste do Canevati, que é uma tese dele já mais antiga, reapropriada para o funk, mas que ele já tinha escrito isso em 1900, se eu não me engano, esse livro de 89. Faz muito tempo que ele vem defendendo sincretismos. Há muito tempo ele vem defendendo essa ideia, eu acho que é uma das ideias mais produtivas da antropologia que ele faz. De reconhecer que o musical não é só da música, né, que o musical ele é do urbanismo, que o musical é da cor, que o musical é da... Porque é uma tendência dos músicos de tentarem isolar a música como os cientistas faziam com os seus laboratórios e achavam que ali descobririam o mundo. Aí, se o problema da gente deixa de ser um problema de avaliação e passa a ser um problema de cartografia, a gente vai olhar a música nas múltiplas relações que ela consegue estabelecer. O rock, por exemplo. Eu vi uma entrevista uma vez com a Maria Bethânia que eu achei bastante curiosa. Ela disse assim, eu não gosto de rock, mas há que se reconhecer que o rock ele é um movimento muito superior àquilo que a qualquer música que ele conseguiu produzir. Nenhuma música maior do que o rock, não há nenhuma música que seja a síntese do rock. Porque o rock não é música só no senso estrito, o rock é um movimento. É um pouco quando a gente vai para uma casa de samba, também tem isso, né? O samba é mais do que aquela música que eles estão produzindo. Eu acho que quando o samba, ou o rock, ou a música, ela é reduzida a si própria, a gente começa a falsamente cientificizá-la. Então, se há a pirataria não existe, na minha opinião, como um ato de ilegalidade. Ela existe como um modo de desestruturação de um sistema que é ele mesmo pirata. Mais pirata do que quem faz download nas suas casas são as gravadoras que, por exemplo, compraram os direitos autorais das músicas do Milton Nascimento e para ele gravar ele precisa pagar para as gravadoras. Isso sim é pirataria.